Graça e paz mais uma vez. Irmãos, você que assiste pelo Instagram e pelo YouTube, você perdoa a gente aí, tem que toda hora tá parando aqui, mas tá dando algum problema que eu não sei qual é. Mas eu queria compartilhar mais uma vez o texto que nós vamos ministrar nessa noite. Mateus capítulo 17, versículo de número 24, amém? Eu queria orar mais uma vez. Você que está entrando agora, você que está nos assistindo, Grazi, seja bem-vinda de novo. Tá caindo, vocês me perdoam, não sei o que está acontecendo. Então peço ajuda aí dos irmãos em oração, mas eu queria orar com você de novo. Deus, em nome de Jesus, joga por terra todo impedimento, barreira, tudo aquilo que não provém do Senhor, para que nós venhamos a trabalhar, a ministrar a Tua palavra nessa noite. Pai, em nome de Jesus, toma as nossas vidas, cuida de nós. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém? Graças, obrigado pelo texto. Cátia Mazol que está aí com a gente. Sejam bem-vindos. Mateus capítulo 17, versículo 24, diz assim: Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam impostos das 2 dracmas e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos filhos ou dos estranhos? O que está acontecendo aqui agora? Acho que a câmera virou, agora voltou. O celular está fazendo algumas coisas que está sem meu comando, irmãos, tá? Então, versículo 25. Sim, respondeu ele, e ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra os impostos ou tributos? Dos filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: Dos estranhos. Jesus lhe disse: Logo estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. E abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Bom, esse texto é um texto muito interessante. Eu vou explicar para você primeiro o texto, depois eu vou entrar naquilo que Deus ministrou meu coração para eu falar para você nessa noite. Bom, Jesus ele estava chegando a Cafarnaum e por volta do mês de março era o tempo da cobrança dos impostos que se pagavam ao templo. Jesus e Pedro naturalmente pagariam impostos porque a partir dos 20 anos era necessário pagar impostos religiosos, né? Os impostos religiosos. E aí, Jesus ele se manifesta publicamente aos 30 anos, e Pedro também já era maior de idade. E ali estão os discípulos, porém, eles pegaram Pedro, né? Sabendo que Pedro era pescador, então ele tinha uma notoriedade um pouco maior. Então pegam a Pedro e questionam se Jesus não pagaria imposto. Bom, o imposto era para o templo. Jesus sendo filho de Deus, naturalmente ele não pagaria impostos, amém? É muito natural. E ele faz exatamente essa pergunta. Quando Pedro chega para trazer o questionamento das pessoas, Jesus fala: quem paga imposto? São os estranhos ou os filhos? Aí Pedro responde: os estranhos. Então os filhos estão isentos, né? No caso, então, se eu sou filho de Deus, eu estaria isento de pagar o imposto para o templo, né? É o que Jesus fala. E há uma outra questão, porque Jesus ele é da linhagem direta de Davi. E se a gente volta alguns anos na história, quando Davi casa com Mical, filha de Saul, Davi ganha o direito de não pagar impostos, porque Saul diz: olha, quem me trouxer um saco com 100 prepúcios dos filisteus,
vai ter a minha filha em casamento e nunca mais sua família pagará impostos. Então Davi vai, ele queria casar com Mical, ele vai, mata 100 filisteus, traz 100 prepúcios dos filisteus num saco, entrega para Saul, casa com Mical e a família dele fica isenta de impostos. Então Jesus tinha 2 motivos para não pagar imposto. O primeiro, porque ele era filho do Deus Altíssimo, o dono do templo, ele não precisava pagar imposto. Isso é um motivo espiritual. Mas um segundo motivo, que era um motivo natural, é que na árvore genealógica de Jesus, ele era da descendência de Davi, sendo assim, não havia necessidade de pagar impostos, e a genealogia ela era muito conhecida e uma questão muito importante para o povo de Israel. Então, as pessoas sabiam que Jesus era da cidade de Nazaré, da redondeza ali de Cafarnaum, filho de José, filho de Maria, que eram naturais de Belém de Judá. Então, naturalmente, eles sabiam que aquela família não pagaria imposto. Mas ainda assim cobram impostos de Jesus. Então Jesus vira para Pedro e diz para Pedro: olha, você vai no mar, você vai lançar o seu anzol, e o primeiro peixe que você pegar, você vai tirar da boca dele um estáter e vai pagar o imposto por mim e por ti. Bom, a primeira questão aqui é o estáter. O estáter era uma moeda que valia 4 dracmas. Né? O dracma era o salário de um dia. E então o imposto eram 2 dracmas, né? 2 salários. Salário de 2 dias. Então, Jesus e Pedro pagariam 4 dias de salários, que era referente a um estáter. Né? O dracma uma moeda romana, o estáter uma moeda judaica. Então, ele pagaria aquele imposto e seria suficiente para eles. E até aí tudo bem. Porém, irmãos, nós já começamos a ver um milagre. Você lançar o anzol e imediatamente no momento que você lança o anzol, você pesca um peixe que tem dentro da sua boca a moeda necessária para pagar o imposto para você e por aquele que foi questionado. Então, Jesus ele faz um milagre que era extremamente absurdo para os moldes ou para os padrões da época, né? Então, eles pagam aquele imposto e fica meio que resolvida a situação. Bom, esse é o contexto histórico do que nós queremos ministrar nessa noite. Este é o contexto daquilo que a gente quer falar, o contexto histórico. Né? Jesus ele vem para Cafarnaum, ele é questionado sobre os impostos, ele manda Pedro pescar um peixe que tinha uma moeda que pagava os impostos dentro daquele peixe que havia sido pescado. Mas o que eu quero falar para você é o seguinte: os milagres que Deus realiza em nossa vida, eles são milagres que ele vem na medida da suficiência. Preste atenção. O que as pessoas naturalmente procuram e o que hoje, pouco antes dessa pandemia, o que nós observávamos são pessoas buscando milagres que, na maioria das vezes, elas lhe davam status ao invés de lhe dar a suficiência de Deus. Nenhum milagre é para mostrar o quanto nós somos abençoados. Todo milagre, ele serve para nos mostrar que Deus é suficiente. Então, quando Jesus manda que ele pescasse o peixe, manda que Pedro pescasse o peixe, ele diz para Pedro que ele tiraria um estáter que valia as 4 dracmas suficientes para pagar o imposto. O milagre mostrava que Jesus era suficiente para aqueles discípulos que andavam com ele. Se fosse cobrado imposto por outros discípulos, por exemplo, o pastor Antônio Cirilo,
ele há muitos anos atrás pregando, ele disse que na visão dele, os discípulos não tinham mais que 19 anos, exceto Pedro. Porque quando se cobra o imposto, se cobra de Pedro e de Jesus. Então, se nós sabemos historicamente que só paga imposto a partir dos 20 anos, então o que se compreende é que os discípulos de Jesus eram menores de 20 anos, menores de idade, eram jovens quando estavam com Jesus. O que também é justificado pelo ano que Pedro escreve a sua carta, pela possibilidade da idade dele na época e tudo mais, e assim os demais discípulos. Não quero entrar nessa questão. O que eu quero entrar na questão é que eu e você precisamos de um milagre. Por exemplo, eu preciso de um milagre que, neste momento de pandemia, é que a pandemia acabe. Irmãos, eu sou pastor, eu desejo estar na igreja, mas eu não desejo pôr a minha igreja em risco. Por exemplo, o que Jesus diz aqui, ele diz para Pedro, no versículo 25, Mateus 17, para quem entrou depois, que eu vi que entrou depois a nossa irmã Fabiana, minha mãe entrou, não sei se viu ali os comentários, a Cátia e o Mazol entraram também, o Joel, meu primo, entrou também. Então, para você entender, Mateus 17, versículo 24 ao 27, disse assim, olha, no versículo 25, ao entrar Pedro em casa, Jesus se antecipou dizendo, de quem cobram os reis os impostos ou tributo? Dos filhos ou dos estranhos? E Pedro responde, dos estranhos. Jesus logo lhe diz, então os filhos estão isentos. Nós já comentamos isso. Aí o versículo 27 diz assim, mas para que não escandalizemos, o que Jesus está dizendo, irmãos? Boa noite, Ana Cláudia, seja mais uma vez muito bem-vinda. O que Jesus está dizendo para nós? Ele está falando assim, olha, as pessoas não podem ter em nós escândalos. Não adianta nós buscarmos milagres que venham da parte de Deus, que mostrem o quão abençoados nós somos ou quão forte nós podemos ser. Como eu estava dizendo, eu sou pastor e quero estar com a minha igreja. Mas hoje, nessa pandemia, o grande risco que as pessoas estão vivendo e o desespero que as pessoas estão vivendo. Aí, por exemplo, de que adianta aqui no sul de Minas dizem que agora que é a curva, né? Que essa curva, eu não sei, deve ser uma curva de serra, né? Daquelas que você não para de fazer jamais. Mas amém. Aí as pessoas dizem assim, algumas igrejas estão abrindo, outros lugares igrejas abriram. Eu estava comentando com a minha esposa, abriu-se igreja na Coreia, e na Coreia as igrejas hoje, acabou-se a pandemia lá e as igrejas estão fechadas. Por quê? Porque acusou-se a igreja de ter disseminado o vírus, porque a igreja não fechou. Então, as pessoas que estavam na igreja não ficaram doentes. Aleluia! Deus é fiel e cuidou do seu povo. Sim. Mas esse aparente cuidado não fez com que as pessoas não se escandalizassem. Jesus, ele quer realizar milagres na minha vida e na tua vida que gerem suficiência, que mostre para o mundo que ele é suficiente. E não milagres que mostrem para as pessoas o quanto eu e você somos bons ou importantes. Todo milagre, irmãos, é para mostrar quem é Deus. E o quão dependente de Deus eu e você precisamos ser. Pedro havia deixado já 1 ano e meio a sua profissão de pescador. Pedro parou a sua vida para caminhar com Jesus. Ele entregou a sua vida
a serviço do mestre, do bom mestre. Então, Pedro não teria condições de pagar aquele tributo. Jesus, que o chamou, ele cuida de Pedro e paga por ele o tributo. Ei, querido, preste atenção, quando eu e você nos comprometemos com Cristo, ele começa a cuidar das nossas vidas. E ele faz aquilo que necessitamos para que permaneçamos no reino. Permaneçamos fazendo a obra que ele nos chamou a fazer. Então, os milagres que ele realiza nas nossas vidas é para mostrar que ele é Deus e para que a gente continue caminhando na presença dele. Às vezes, nós vemos pessoas que entram na igreja, recebem dádivas, e deixam a Cristo. Porque essas dádivas os consomem. E eles não conseguem mais caminhar com Cristo. Ei, preste atenção. Todo milagre que Deus faz na minha vida e na tua vida é para que você fique ainda mais próximo dele. É para que você continue servindo ainda mais. Então, quando eu e você experimentamos um milagre da parte de Deus, é para que a gente venhamos saber que Deus é suficiente na nossa vida, não precisamos de outra coisa, e para que nos dediquemos ainda mais ao Senhor. Eu louvo a Deus, porque eu vejo algumas pessoas que se preocuparam durante alguns anos, algumas pessoas que conversam comigo, se preocuparam alguns anos em ensinar as suas ovelhas a irem à igreja. E desde que eu me entendo por pastor, desde que eu sou pastor e que eu tive a oportunidade de pastorear a igreja, eu tenho ensinado as minhas ovelhas a seguirem a Cristo, a irem a Cristo. Então, qual é a diferença? Irmãos, eu não sou melhor do que ninguém não, hein? Eu tenho um monte de falhas, só abrindo um parênteses aqui para você não pensar que nosso pastor é top. Não, eu tenho muita falha, amém? Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: hoje nós estamos vivendo um momento de dificuldade. Pedro estava em extrema dificuldade, porque se ele não pagasse o imposto, ele seria preso, irmãos. Ele seria colocado na prisão como devedor do Estado, porque quem administrava o templo era Roma. Eu quero dizer uma coisa para você. Muitas vezes quem está administrando o templo de Deus hoje é o mundo e não é o próprio Deus. E é por isso que Jesus às vezes nos permite ficar fora até do templo. Hoje, faz um mês que eu recebi uma palavra. Um mês que eu recebi uma profecia de algo que estava no meu coração, que eu peço para Deus, não havia compartilhado. E o profeta virou para mim e disse: olha, Deus vai enviar e vai colocar a chave na tua mão assim, assim, assim. Um mês, exatamente um mês depois, hoje no caso, eu recebi uma proposta. E quando eu recebi a proposta, se tu olha, tu fala assim: meu Deus, é Deus no negócio. Eu falei: não, não é. Conversei com a pessoa, agradeci pela proposta, mas eu sei em quem tenho crido. Foi a canção que eu cantei no início. Eu sei quem tenho crido e sei que é poderoso para fazer infinitamente mais. Às vezes, eu e você nos satisfazemos com o pouco que recebemos, quando Deus quer fazer infinitamente mais, querido. Aí preste atenção. Quando Deus está a realizar alguma coisa poderosa nas nossas vidas, o inimigo tenta nos abrir oportunidades para que nos desvie do caminho dele. E aí você pode estar falando assim: pastor, mas qual é a realidade do que você está falando agora? Que o inimigo começa a abrir portas quando Deus faz uma promessa, com o texto que você está pregando.
é porque haveria para Pedro uma saída. Qual era a saída para Pedro? Era entregar onde estava Jesus para que Jesus também fosse preso. E Pedro, por haver entregado Jesus, não seria preso. Pedro ficaria livre. Então ele trocaria o milagre que ele estava para experimentar como pescador, lembre, 1 ano e meio fora de sua profissão. Ele trocaria a experiência de estar com Jesus, a oportunidade do milagre que vem de Deus, para se livrar. O mundo abriu uma oportunidade para Pedro, mas Pedro preferiu esperar naquele que o chamou. E aí, quando ele então conversa com Jesus, Jesus vira para Pedro e fala assim: você é pescador. E aí eu conjecturando aqui com as minhas palavras, você é pescador, então vai no mar, no lugar que você conhece, aonde você tem experiência, e você vai pescar um peixe que tem o meu e o teu livramento. Sabe, querido, eu e você, muitas vezes, quando estamos próximos daquilo que Deus nos prometeu, o inimigo de nossas almas, ele vai abrir oportunidades. Mas eu digo para você, espere naquele que te chamou, porque o milagre ele serve para quê? Para que mostre que Deus é suficiente e para que você continue servindo a Cristo. Então, Pedro, ele entendendo isso, ele volta-se a Jesus e Jesus realiza o milagre. Pedro não somente paga um imposto, fica livre da prisão, como tem uma experiência com Deus. Uma experiência de milagre. Ele que era pescador, provavelmente em toda a sua vida, deve ter pescado inúmeros peixes que tinham coisas absurdamente diferentes dentro. Talvez não tão como a gente vê hoje, né? No outro dia mostrou lá um patinho com lixo preso nele, né? Tartaruga, tal, porque o ser humano poluiu os mares. Mas Pedro já deve ter tido experiências. Você imagine na época de Jonas, por exemplo, se alguém pesca aquele grande peixe, encontrar Jonas dentro do peixe. Então a gente sabe que seria natural. Porém, encontrar exatamente no primeiro peixe a quantidade necessária para o imposto para ele, para Jesus, era um milagre. Porque Deus faz milagre que nos é suficiente. Então, irmãos, quando eu e você buscamos da parte de Deus aquilo que não vai glorificar ao Senhor, você pode até receber uma dádiva, você pode até considerar uma graça, porém, não manifesta a suficiência de Deus. Todo milagre precisa manifestar que Deus é suficiente. Por isso, o que eu quero profetizar na tua vida nessa noite é que você receba milagres que sejam suficientes para você servir ao Senhor e para que mostre que Deus é Deus sobre a tua vida. Um milagre que seja tão grande para você saber quem é Deus e que seja tão suficiente para você entender que tudo pertence a Deus. Por que eu digo isso? Porque, irmãos, os templos podem fechar, o mundo pode virar de cabeça para baixo, Satanás pode começar a reinar. Eu continuo sendo de Cristo, porque eu sei que Ele é suficiente. Você entende isso nessa noite? Não importa o lugar que você está, não importa como o mundo está vivendo, você entende que o Senhor é suficiente para a tua vida? É claro, irmãos, que a gente vai ter anseios. É claro que eu entendo que você tem desejos. E eu quero que você continue tendo desejos, anseios e sonhe. Mas eu quero que você saiba que no momento que o Senhor abrir as portas, Ele vai te mandar pescar aquilo que é suficiente para a tua vida. E nesse momento eu e você seremos gratos, amém?
Por isso, nessa noite, eu quero encerrar essa palavra, pedindo mais uma vez perdão aos irmãos que nos acompanharam e 3 vezes caiu no Facebook aí, mas agradecendo a Deus pela tua vida. Saiba que o Senhor, Ele é poderoso. Sugiro a canção Infinitamente Mais, do Asaf Borba, para vocês ouvirem, meditarem sobre ela, juntamente com essa palavra. Amém? Que o Senhor te abençoe. Amanhã, 7 horas da noite, nós temos live, culto de louvor e palavra. Nós vamos estar louvando, tem a palavra do Senhor sendo ministrada, e nós estaremos juntos para adorar o nome do Senhor. Quero saudar meu amigo Antônio Carlos, que esteve conosco aí também nessa live. Quero dizer para você, nem todos os comentários apareceram. Como eu disse, meu celular atualizou o Android e algumas coisas não parecem estar funcionando como antes, e como atualizou hoje, eu não tive tempo ainda de entender tudo que está acontecendo aqui. Então, nem todos os comentários apareceram para mim, não rolou, né? Normalmente o comentário vai aparecendo e vai subindo. Tem um número de pessoas aparecendo aqui para mim como presentes na live, e um número diferente aparecendo de pessoas assistindo. Então, se ficou alguma falha na nossa live aí, você nos perdoe, porque nós nem preparados para esse momento nós estávamos. Que Deus te abençoe. Deixa eu orar pela tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção por cada pessoa que nos assistiu desde o início, por aqueles que vão nos assistir posteriormente, por aqueles que vão entender que tudo que o Senhor tem feito é o suficiente para eles viverem, e que o Senhor possa manifestar ao coração deles a paciência para viver esse momento. Nós te louvamos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Eu peço ao Senhor que este mal que tem assolado o mundo e agora a nossa região aqui no sul de Minas, que ele venha cair por terra. Dá-nos o livramento que precisamos. Deus, nós ansiamos por regressar aos cultos físicos e pedimos, entra com a tua providência. Mas que em todo tempo a tua igreja não seja um motivo do escândalo, mas que seja aquela que mostra que o Senhor é suficiente para nos livrar. Nós o guardamos no Senhor, a tua provisão. Abençoa o teu povo, abençoa cada um que nos assiste. Desde já manifesta nos corações o desejo de compartilhar essa palavra e de amanhã estar conosco novamente, assistindo mais um culto ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe no nome de Jesus e que a tua boa mão esteja estendida sobre nós. Deus te abençoe, querido. Fique na paz e até amanhã, às 7 horas da noite. Amém?